mexer com cabelo, esse negócio de mexer com número não é comigo, não. Tá? Aí a gente vai conversar com o advogado diz que gosta de estar em audiência com o juiz, ele não gosta de controlar finanças, ou seja, parece que ninguém gosta de controlar finanças, né? Eu acho que só eu mesmo que gosto, né? Eu e a Sueli, tá certo? Falaremos um pouco, então, dos conceitos aí de custos e de despesas, que parece que é tudo igual, mas não é, tá? Algumas ferramentas de controle financeiros, vou mostrar para vocês aqui, se você já usa, ótimo, se você não usa, a recomendação é que você implemente isso também, e para fechar, a questão, então, do preço de venda, tá? E começando, então, com a gestão financeira, detalhe, só também reforçando o recado da Sueli, aqui não tem dono da verdade, não tem quem sabe mais ou quem sabe menos, tá certo? Todo dia eu aprendo com vocês. Cada live que eu faço, eu aprendo alguma coisa. Então, a hora que quiser fazer alguma pergunta, se quiser discordar, se quiser concordar, né, é só levantar a mãozinha ali, abrir o microfone e fique à vontade, tá? Não tem certo, não tem errado, tá bom? Nós temos que entender, então, que quando a gente fala de gestão financeira, é muito além, né, de simplesmente controlar o dinheiro que entra e sai do caixa. Controlar o dinheiro que entra e sai do caixa é o básico da gestão financeira, é o beabá. E tem muita gente que não faz isso, hein? Né? Por ser o básico, tem muita gente que não faz, tá? A boa gestão financeira, como qualquer gestão, pode ser a gestão empresarial, por exemplo, começa por um planejamento financeiro, que é uma coisa que, infelizmente, não faz parte da cultura do microempreendedor brasileiro. Quando eu falo cultura, estou falando Brasil, tá certo? Não estou falando do setor de belezas, não. Como eu disse para vocês, aqui a gente conversa com o Brasil inteiro. Participam pessoas das nossas lives aqui de todos os cantos do país. Então, falta a questão da cultura. Então, se alguém que está me ouvindo, né, de repente veio ou trabalhou, né, numa grande empresa, talvez numa multinacional, até mesmo numa nacional de porte médio ou grande, sabe que isso já faz parte da cultura da empresa. Tá? Então, o planejamento financeiro, assim como o planejamento estratégico também, mas o nosso foco não é estratégico, é o financeiro, é simplesmente para te dar previsibilidade. Não é para engessar a sua empresa, não é para você ficar de mãos e pés amarrados. Não, é para você ter uma previsibilidade. O que está por acontecer? O que está por vir? E com essas informações em mãos, você poder tomar decisões. Tá? O planejamento financeiro, ele passa, sim, pelo estabelecimento de metas. Ele vira meta. Porque se você colocar aí para o seu salão, tá certo? Olha, esse mês eu faturei, sei lá, vamos dizer, 10 mil reais, o mês que vem eu quero faturar 12. Nossa, saltar de 10 para 12? O que é 2 mil reais a mais? Dinheiro de pinga, 2 mil reais. De repente, com, né, meia dúzia de cabelo a mais aí, de penteado a mais, uma noiva que você atenda aí, a noiva e a família, e você faturou os 2 mil reais. Ah, bacana, que bom, né? Agora, se eu falar que eu quero crescer 20% o meu faturamento, o que vai acontecer? Metade de vocês, tenho certeza, vai desligar a câmera aqui e vai embora para casa, vou sair dessa live, né, que esse consultor está ficando doido. Crescer 20%, onde já se viu? Então, 2 mil de 10 mil, quanto que é? 20%. Ou seja, concordo comigo, então, que depende de como nós fazemos a leitura, e o planejamento financeiro, ele vem exatamente para poder te mostrar isso. Ok? Bem, aí eu tenho os controles financeiros. E o controle financeiro básico, qual que é? Que todo mundo fala dele. Enquanto ferramenta, é fluxo de caixa. Tá? Nós falaremos aqui de fluxo de caixa enquanto ferramenta, e não enquanto o dinheiro está circulando pelo seu caixa, que é o fluxo de caixa na prática, no dia a dia do seu negócio. A administração de ativos é o segundo passo. Né? O que são os ativos? Aquilo que a empresa tem para receber, aquilo que a empresa tem em caixa. E como é que eu administro o meu passivo, ou aquilo que eu tenho de compromissos, aquilo que eu tenho de dívidas, tá certo? Que eu já assumi e que eu preciso pagar ao longo do mês. Inclusive, quando a gente fala de dívidas, entenda-se, ou de gastos, entenda-se custos e despesas, tá certo? Eu vou pedir uma gentileza, manter os microfones fechados, abrir só na hora que for fazer algum comentário, porque normalmente o microfone aberto ele acaba captando outros sons e às vezes atrapalha aqui, tá bom? Por gentileza. Então tá aqui, minha gente, um modelinho muito simples de planejamento financeiro, tá? Uma ferramentazinha, uma planilha básica de Excel.
E o que a gente observa aqui? Que foi feita, então, uma projeção, não é previsão. Quem faz previsão é pai e mãe de santo. Foi feita uma projeção de vendas, ou seja, de receita. Observem lá, tá igual aqui, porque é um modelo, né? Então, lá para janeiro, ó, o planejado ou o projetado, 583 mil. E o realizado, 600 mil. Ok? Opa, então superei os 583 mil, o que era? Era a minha meta, era o meu planejado. Superei, fiz 18% a mais. Mas observem vocês que dos 583 mil foi dividido lá, ó, para o canal de vendas 1, 150 mil, para o canal de vendas 2, 178, canal de vendas 3, 200 mil. E observem vocês que o canal de vendas 1 não atingiu a meta. Ele fez apenas 83% do orçamento. Já o canal de vendas 3 fez 150% da meta. Aí, de repente, alguém vai abrir o microfone e vai falar, cara, larga a mão de ser chato, meu. O importante foi que superou a meta, vira a página. Não, eu tenho que pegar isso aqui agora e eu tenho que entender. Por que o canal 3 superou a meta dele em 50%? Identificar o que contribuiu para o canal 3 superar a meta. Pode ser que o número esteja errado. De repente, ele tinha potencial para fazer 400 mil e alguém, na hora de orçar, orçou apenas 200 mil para ele. Ele foi lá, fez 300, superou a meta, eu estou de boa, né? Quero uma promoção, quero aumento de salário, ou quero férias, vou para Miami. Já o canal 1 não atingiu a meta, fez apenas 83. Será que é o número que está errado ou será que ele não usou a estratégia correta? Então, minha gente, mais do que simplesmente estabelecer a meta, estabelecer o número e acompanhar se atingiu ou não, é, para os dois casos, se superou, por que superou, e se não atingiu, por que não atingiu. E pegar o que a gente chama aqui das boas práticas e, de repente, multiplicar isso. Então, vamos pensar o seguinte, a Thaís que está chegando agora, que eu não consigo ver o nome dos outros, eu sou muito ruim de ficar acompanhando o chat, mas, né, a Thaís acabou de entrar, boa noite, Thaís, já estou pegando o seu nome aqui para poder, né, usar de exemplo. A Thaís acabou de entrar, ela tem 5 profissionais lá no salão dela. De repente, um profissional produz 100 mil por mês e o outro profissional produz 20 mil por mês. Ora, eu preciso entender isso. Se são 5 profissionais, todos eles atuando na mesma área, todos eles, de repente, né, com um grau de conhecimento, com um nível de conhecimento mais ou menos equilibrado. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais de tempo de casa do que o outro, de experiência no ramo do que o outro, mas coisa básica. Na média está ali um equilibrado com o outro. Por que um fez 100 e o outro fez 10? Tá certo? Ah, mas se eu for fazer isso aqui, eu vou expor o profissional, eu vou arrumar briga, vai virar uma guerra, isso aqui vai virar na Rússia e Ucrânia aqui. Não, você não vai expor ninguém. Tá? Você está fazendo gestão. Você vai pegar isso aqui e vai procurar entender o que foi que aconteceu. Tá certo? E a nossa planilha continua. Observe vocês que lá no segundo bloco, a gente está tratando dos custos. Então, para o custo, é a mesma coisa. Você projetou gastar de insumos, né, aí no seu salão, 10 mil reais por mês. E, de repente, você fecha um determinado mês e gastou 12. Cara lá, por que eu gastei 12 mil? Você precisa ir atrás disso. Ah, não, porque teve mais movimento. Veja, gastou, não é que comprou. Gastou mais do que estava projetado. Não, porque eu atendi, né, o faturamento cresceu 20%, então o meu gasto também cresce 20%. Bacana. Não, o meu faturamento não cresceu e eu gastei mais. Por que eu gastei mais? Tá certo? E, de novo, como eu disse para vocês no início, né, já fiz várias consultorias em empresas, né, do segmento salão de beleza, tá certo? E teve um, por exemplo, que eu cheguei, eu sempre cito essa situação, cheguei lá, estava no escritório lá conversando com o gestor e atrás dele tinha uma câmera, uma TV, perdão, com as câmeras lá do salão. E aí tinha uma que focalizou um auxiliar de cabeleireiro lavando lá os cabelos, né, de uma cliente. E ela estava olhando por uma outra televisão, olhando para algum lugar. Sei que ela olhava e ficava lá com a mão lá no coisa de shampoo.
bombando lá no shampoo e olhando para a televisão, olhando para o espaço, sei lá para onde que ela estava pensando. Isso é sério, não é brincadeira, não é piada, não. Aí, né, passou lá na cabeça da pessoa, ou seja, aquela quantidade de shampoo que ela usou, que com certeza acima do necessário, aí colocou isso tudo no cabelo da pessoa. Ela vai gastar muito mais água para tirar aquele excesso de shampoo? Vai, né? Ah, então por que que meu gasto aumentou? Por que que meu custo, meu gasto com água aumentou? Por que que o meu gasto com shampoo de primeira lavagem, de segunda, condicionador e etc., por que que aumentou? Quer ver uma outra coisa? A Suelen quer fazer quer trocar a cor do cabelo dela. Aí ela vai num salão de vocês aí e quer pintar o cabelo na cor prata, certo? O preto vai virar prata. Tá bom. E você gasta lá meia bisnaga para transformar o cabelo da Suelen de preto em prata. Sobrou meia bisnaga de tinta. Se não aparecer ninguém mais lá querendo pintar o cabelo de prata, o que você vai fazer com aquela meia bisnaga? Se a Suelen não voltar lá para retocar as raízes, depois que pintou de prata, vai fazer o que com aquilo lá? Percebe? Então, quando a gente fala dos custos, eu também tenho que orçar custos e tenho que acompanhar se eu estou dentro do orçamento. Né? E se eu estou fora do orçamento, eu tenho que pesquisar, eu tenho que achar por que eu estou fora do orçamento. Isso é fundamental na gestão de finanças, minha gente. Estoque é uma outra coisa. Tá? Tem alguns que revendem produtos, mas estou falando do estoque dos produtos que você usa, que eu acabei de falar. Comprou lá tintura, né? Compra a grade completa de cores. Mas quantas pessoas vai lá querendo pintar o cabelo de verde, querendo pintar o cabelo de amarelo, por mais que estejamos aí na semana da independência? Quantos vão lá querer pintar o cabelo na cor vinho? Você entendeu? Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Ah, eu só uso produtos de primeira linha. Ótimo, perfeito. Não tem problema nenhum. Tá certo? Mas você não precisa comprar a grade toda. Né? Você vai comprar aquilo que você efetivamente usa. Já cansei de visitar salão da gente sair fazendo levantamento de estoque e jogar caixas e caixas de coisas fora. Entendeu? Jogar, não é brincadeira, jogar caixas de cor de tinta. Ah, comprei, né? Não saiu, ninguém veio pintar. Pois é, comprou, não saiu, lixo. Ou seja, prejuízo. Tá? Precisamos tomar cuidado com isso. Já falei, então, a gente fala dos controles financeiros, né? Já falei do controle de estoque, que é fundamental, né? Importantíssimo. Os gastos, não importa qual seja ele, tá? Acompanhe as contas de consumo, água, luz, telefone, internet, acompanhe, tá certo? Ah, mas Silvano, varia pouquinho. Varia pouquinho? Eu vou fazer uma continha rápida aqui, ó. Eu saio para almoçar, aí depois do almoço, eu almoço aqui no escritório, mas sempre depois do almoço eu saio para fazer uma caminhada, passo ali numa cafeteria que tem em frente ao Sebrae aqui e tomo um cafezinho expresso. Eu gosto do café expresso e tal. Pago R$ 5 no cafezinho. Faço isso de segunda a sexta-feira, ou seja, 5 dias na semana. Quanto que eu gastei na semana? 5 vezes 5, 25? R$ 25. Faço isso as 4 semanas do mês. 4 vezes 25, 100. R$ 100 no mês. Faço isso os 12 meses do ano. R$ 1.200 no ano. De cafezinho? R$ 1.200. Não, desconta um mês porque tem um mês de férias. Tá bom, R$ 1.100 de cafezinho. Então, se você olhar o cafezinho do dia a dia de R$ 5, parece que não é nada. Multiplica por 12. Se você conseguir reduzir a conta de água do seu salão em R$ 50 no mês, multiplica por 12. Quanto que vai dar no ano? R$ 600. Ajuda a pagar metade do 13º da recepcionista? Ajuda. Se você conseguir reduzir a conta de energia em R$ 100, quanto que vai dar no ano? Então, minha gente, gastos, aproveitando que a turma é de salão e beleza, gastos é igual cabelo e unha. Qual é a relação que vocês fazem com isso? Que gastos é igual cabelo e unha? Podem falar. Quer arriscar, Sueli? O pessoal está tímido. Arrisca um palpite? Vamos aí, pessoal. Quem quer interagir, eu sei que conta só fica todo mundo quietinho, né, Silvana? Por que gastos é igual cabelo e unha? Porque cresce indefinidamente. Sem controle. Fator externo, né, Silvana? Exatamente. Cresce sem você fazer nada. Os gastos crescem. Por quê?
Porque aumenta o preço da energia elétrica, aumenta o preço da água, aumenta o preço dos insumos, aumenta o preço da mão de obra, aumenta tudo, aumenta o aluguel, sem você fazer nada. Então, por isso que você tem que controlar e cortar sempre. Quem lembra do Zé do Caixão, do Zé Mujica? Lembra o tamanho das unhas dele? Né? O nome dele era José Mujica, né? Lembra o tamanho das unhas dele? Há quantos anos que ele não cortava as unhas? Eu também, se eu parar de cortar o cabelo, de raspar a cabeça toda semana, daqui a pouco eu vou estar com a cabeleira que vai estar linda, maravilhosa. Vai estar parecendo o capacete do Bozo, entendeu? Vai ficar igualzinho. Tá certo? Então, minha gente, brincadeiras à parte, né? Eu gosto de colocar um pouquinho de brincadeira aqui, então, que é para deixar a coisa mais leve, né? Já que ninguém gosta de finanças, eu tenho que fazer de alguma forma para, de repente, as pessoas começarem a gostar. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E resultado? Agora vocês vão ter que participar. Não precisa falar o valor. Eu só quero saber o seguinte: nós estamos aqui com 20 pessoas, tira aí a Sueli, 18. Dos 18 participantes, quem está fechando com lucro? Estou falando de lucro líquido. Alguém quer se manifestar? Pode colocar no chat, não precisa abrir microfone, não precisa. Alguém colocou um dedinho aí. Bacana. Tá? É outra coisa, minha gente, por incrível que pareça. Tá? A gente pergunta, eu não acompanho. Eu não vejo isso não. Vamos lá, hein? Lucro não significa dinheiro no caixa. Lucro não significa, hoje é dia 4, não significa no dia 31 de agosto, tá certo? A hora que você fechou o salão, que você apagou as luzes e foi para casa, esse mês eu tive lucro, estou com 100 mil reais no caixa. Dinheiro no caixa não é sinônimo de lucro. Falaremos disso daqui a pouco. Tá certo? Até porque aquele dinheiro que está lá no caixa, a grande parte dele não é sua. Não é verdade? De quem que é aquele dinheiro que está lá? Uma parte é dos fornecedores, outra parte é do profissional, tá certo? Ou do funcionário, se preferir. Uma outra parte é dos funcionários, uma parte é de impostos, outra parte é do seu prolabore, outra parte é do aluguel, outra parte é da água, luz, telefone. Então, dinheiro no caixa não é sinônimo de lucro, tá certo? Quando eu pergunto resultado, eu quero saber lucro líquido. Tranquilo? Muito bem. E quando a gente fala de administração de ativos, aí sim, eu tenho lucro, aí eu tenho dinheiro no caixa. O que que eu faço com esse lucro? Tá certo? Aí, normalmente as pessoas me perguntam, Silvano, como é que eu divido? Né? Eu boto, já que é meu mesmo, eu boto tudo no bolso e vou passar o final de semana, vou curtir o final de semana lá no Nordeste. O lucro não é seu, num primeiro momento. O lucro é da empresa. E não importa se você é MEI, se você é ME, se você é EPP, o lucro, num primeiro momento, ele é da empresa, não é seu. Parte desse lucro virá a ser seu, a hora que você fizer exatamente essa divisão. Agora, se você lá na hora de fizer a divisão, quiser pegar 100%, colocar no seu bolso e ir para o Nordeste curtir o final do ano, problema seu. Né? Já que você é o dono da empresa, já que o dinheiro é da empresa, por consequente, você entende que o dinheiro é seu, seja feliz, vá para o Nordeste. Aí quando você voltar das férias, tá certo? Que você tiver que pagar o aluguel no mês seguinte e não tiver dinheiro no caixa para pagar o aluguel, aí você vai reclamar para quem? Para a pousada lá do Nordeste. Liga lá para eles, pede para eles devolver parte do dinheiro para você poder pagar o aluguel. Então, minha gente, o lucro, ele precisa ser reservado, uma parte dele, para você formar o chamado capital de giro, que é uma outra coisa que muitas empresas não têm, né? E aí a gente fica naquela vender o almoço para comprar a janta, né? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E não é. O capital de giro, ele tem a função exatamente de financiar as operações da empresa. E financiar em quais períodos? Principalmente nos períodos de baixa, da baixa sazonalidade, porque nós temos a baixa sazonalidade e temos a alta sazonalidade. É financiar no período de baixa. É financiar naquele período que você quer sair de férias, sim. Você tem todo o direito de ir para o Nordeste. Só que você tem que ir para o Nordeste deixando o quê? Uma reserva de dinheiro para a hora que você voltar, pagar todas as contas fixas que vencerão. Que não, o aluguel não quer saber se você abriu ou deixou de abrir o salão.
né? A conta de luz, tarifa mínima, ele não quer saber se você abriu ou deixou de abrir. A água, tarifa mínima, não quer saber se você abriu ou deixou de abrir. Ele vai querer receber no final do mês. O funcionário, recepcionista, CLT, vai querer receber no final do mês. Ok? Então, fazer a gestão desses ativos é fundamental. Ou seja, quanto do meu lucro eu reservo para capital de giro, eu deixo ali no fluxo de caixa do dia a dia, que é é o outro capital de giro nosso, que é o do dia a dia, e quanto, de repente, eu me aproprio dele. Isso é você que vai definir. Ah, eu quero reformar o salão o ano que vem. De onde que eu vou buscar dinheiro para reformar o salão do ano que vem? O ano que vem. Eu posso pegar empréstimo em banco ou posso usar o quê? A minha reserva de capital de giro, para não precisar me endividar. Agora, se eu não faço esse planejamento, se eu não faço essa gestão, a hora que eu quiser reformar o salão, eu vou ter que fazer o quê? Pegar emprestado lá no banco, não tem jeito, né? E aí, muitas vezes, esse pegar emprestado lá no banco é onde começam os seus problemas. E na gestão de passivos, peraí, pulei aqui, peraí. E na gestão de passivos, é o contrário, né? É você controlar, é você administrar as suas dívidas. Tá certo? Como nós já falei aqui mais de uma vez. Aluguel, água, luz, telefone, né, os impostos. Perfeito? Ah, mas pera lá. E vamos pensar no funcionário que é registrado, tá? E as provisões dos encargos sociais desse funcionário. Você paga férias e 13º todos os meses para o seu funcionário? A maioria das empresas não. Até hoje eu só ouvi de uma empresa dizer que paga as férias e o 13º todos os meses. Tá? 13º no caso, perdão. A maioria não paga. Só que cada mês trabalhado, o funcionário adquire o direito de receber férias e 13º. Tá certo? A multa rescisória do fundo de garantia. Ou seja, você está fazendo as provisões da sua folha de pagamento? E aí o que normalmente a gente ouve? Ah, estou com aquele funcionário, nossa, meu Deus do céu, ruim com ele, seria melhor sem ele, mas eu não tenho como mandar embora, não tenho como pagar a indenização dele. Por que você não tem? Porque você não fez as provisões. Porque se você fizesse as provisões, na hora que você quisesse demitir ele, olha, muito obrigado, até logo, não serve mais, e parte para outra. Cada um vai ser feliz para um canto. Tá certo? E não é só isso. Tá? É muito comum aqui no escritório, e a Suelen sabe disso, todo dia, a gente atende inúmeras pessoas aqui, né, microempreendedor, a grande maioria, que procura o Sebrae por quê? Não, porque eu estou devendo a contribuição do MEI e tal, como é que eu faço? Né? Dá para parcelar? Não é o Sebrae que parcela, o Sebrae apenas presta o serviço. Quem parcela ou não para você é o governo federal. Todo dia, minha gente. Ah, então se você está na situação, não conseguiu pagar as parcelas do MEI, aquela parcela mensal, aquela contribuição mensal, né, e precisa renegociar, sim, você precisa renegociar para poder acertar a sua vida, mas você precisa fazer o quê? Organizar a sua gestão financeira para que você não volte a atrasar novamente os pagamentos. Tá? É isso que a gente precisa fazer. Uma outra coisa que é muito comum também na pessoa, na micro e pequena empresa, é a confusão entre as pessoas. Tá? E aí existe, inclusive, a confusão patrimonial. Então, é fundamental, minha gente, separar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, ou quem é a pessoa física e quem é a pessoa jurídica. E por que eu preciso separar isso? Por uma razão muito simples. Hoje é dia 4, segunda-feira, e você fez uma antecipação dos seus recebíveis, já está, na verdade, está lá no piloto automático agora, né? Porque as empresas de adquirência, né? As adquirentes estão quase que obrigando as empresas a optarem pela antecipação automática. Tá bom. Entrou na sua conta hoje aí R$ 5.000 de antecipação dos cartões. E aí? Aí você pega esses R$ 5.000 e paga o seu cartão de crédito. Ok? Pegou 5.000 da empresa, pagou o seu cartão de crédito. Tá errado isso? Tá errado isso. Até porque ninguém paga cartão de crédito. Tá certo? O que a gente paga é tudo que nós consumimos e usamos o cartão de crédito como um meio de pagamento.
Então, quando você paga o cartão, na prática você está pagando a loja de roupas, está pagando o posto de gasolina, o restaurante, a pizzaria, né? Então, ninguém paga cartão de crédito, nós pagamos os nossos consumos. Ah, bacana. Qual seria o correto a ser feito, então? Esses 5 mil sai da conta da empresa, vai para a sua conta pessoa física e lá você paga o seu cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito são gastos pessoais seu. Não, Silvano, eu também compro coisa aqui para o salão, né? Eu também faço não sei o quê. Então tá errado. Também tá errado. Tinha que ter um cartão para o salão, para os gastos do salão tá no cartão do salão, os gastos da pessoa física tá lá na pessoa física. Simples assim. Tá certo? Para que chegando ao final do mês, você consiga visualizar quanto que você está custando para a pessoa jurídica. Certo? Eu estou falando, na verdade, minha gente, de prolabore. Todo e qualquer empreendedor precisa ter o chamado prolabore, que nada mais é do que o seu salário, e tem que ser um valor definido. Ah, Silvano, né, já vou antecipando aqui algumas perguntas. Eu tenho o salão, mas eu também atuo lá na cadeira. Eu também sou cabeleireiro, também sou maquiador, sou depiladora, sou isso, sou aquilo. Perfeito. Você vai ter um prolabore da parte da gestão, ou seja, de quando você está fazendo a gestão do salão, e você vai ter a sua comissão dos trabalhos que você faz lá, executa lá como profissional. Não tem problema nenhum, como os demais. Você tem aí 5 profissionais no seu salão, 6 com você, os outros não ganham uma comissão pelo procedimento que ele executou? O seu vai ser a mesma coisa. Você pode ter essas duas rendas? Pode. Por que eu tenho que separar? Exatamente para saber isso. Quanto que eu estou custando para a minha empresa? E quando eu não faço essa separação, minha gente, a impressão que dá é que, né, é tudo muito fácil, né? É tudo muito simples. Ou seja, eu não tenho controle dos gastos. Tá certo? É isso que a gente precisa ficar atento, é isso que a gente precisa acompanhar. Ok? De novo, prolabore. Tem muita gente que olha achando que o lucro tem dinheiro no caixa, é lucro, ah, então esse aqui pode ser para mim. Não. Você tem que ter um salário. Como é que você vai definir esse seu salário? Como é que você vai definir esse prolabore para quem não tem prolabore? Tá aí uma outra pergunta para quem quiser comentar aí no chat, né? Quem tem prolabore definido? E não adianta, não é aquele prolabore lá que o contador manda para você, entendeu? De R$ 1.200, né, que é para você não, 1.200, não, perdão, de R$ 1.974, que é para você não pagar imposto de renda na pessoa física, tá certo? Aqui lá né, é um engano, tá todo mundo se enganando ali. O prolabore é aquilo que você realmente retira do caixa da empresa, tá? E deveria ser um valor fixo, para complementar depois com a participação nos lucros, se for o caso. Tá? Então, quem quiser contribuir aí no chat e colocar se tem ou não tem prolabore definido, fique à vontade. E como é que você vai definir esse prolabore? Com base nos seus gastos pessoais. Tá certo? Com base nos seus gastos pessoais. Ou então, da seguinte forma: olha, você enquanto profissional, né, lá na cabeleireiro, não importa qual seja a sua área, um bom profissional com seu tempo de experiência, com seu nível, com a sua agilidade, com 2 braços igual a você, com 2 pernas igual a você, não precisa ter, né, 4 braços nem meia dúzia de pernas, consegue fazer 20 mil por mês. Ah, desses 20 mil, o acerto lá é 40, 60, né? 40 para o profissional, 60 para casa. Pronto, você definiu o seu prolabore. R$ 8.000 por mês. Tá certo? 20 mil, né? 40%, R$ 8.000, está definido. A questão é, R$ 8.000 dá para você tocar a sua vida? R$ 8.000 dá para você cobrir todos os gastos? A Maria Simone, né, tá dizendo que não. Você entendeu? Porque não adianta você dizer que o seu prolabore é 8 mil e você gastar 15. Aí você está enganando a você mesmo. Tranquilo? Tocando em frente, então, como diz o meu amigo Almir Sater. A mesma coisa, precisamos segregar, precisamos separar as receitas. O que eu tenho ouvido muito já faz algum tempo? Silvano, botei umas roupas para vender
botei bijuteria para vender, semi-joia e não sei o quê, né? Vendo os produtos também para cabelo, vendo esmalte, ou seja, eu tenho comércio e tenho serviço. Por que eu tenho que separar as duas? A primeira, né, por que separar as receitas? O primeiro motivo para você separar as receitas, segregar as receitas, é porque elas têm tributação diferente. Tá certo? Então, o serviço, para quem está no Simples, eu tenho certeza que a maioria que está no Simples, tirando o MEI, né, que tem aquela contribuição fixa mensal, sobre o serviço, a tributação do Simples Nacional começa com 6%. E sobre o comércio, a tributação começa com 4%. Ok? Só que eu vou aí no seu salão, vocês estão vendo que tem uma barbearia de pano de fundo aqui no meu ambiente, coloquei uma barbearia aqui para mim. Aí eu vou lá, né, fazer a barba, cortar o cabelo, tal, não sei o quê, e o barbeiro me convence de levar um creme para casa, para passar no rosto, para ficar, né, para tentar ficar bonito. Tá bom. E aí eu digo para ele, quanto é no final das contas? 100 pila. Nos 100 reais que ele está me cobrando está incluso barba, cabelo, bigode e o creme para tentar ficar mais bonito. O que vai acontecer? Vou pedir uma nota fiscal para ele. E ele vai fazer uma nota de serviço. Serviços de, né, barbeiro, tal, 100 reais. Ele vai pagar imposto de 6%. Pagou 2% a mais de imposto. É igual aos 5 reais do cafezinho. Perceberam? Mas, Silvano, ninguém pede nota, Silvano. Eu sei que é difícil alguém pedir nota no salão, né? Só que você não precisa mais pedir nota fiscal. Toda transação, toda movimentação financeira da sua empresa e sua pessoa física já está na mão da Receita Federal. Estão me entendendo? Não tem mais como esconder, minha gente. Nem dinheiro vivo a gente esconde. Vocês entenderam? Eu vendi um veículo esses dias, fui fazer o documento lá de transferência, na hora que chegou no cartório e reconheceu firma, o cartório já mandou um carimbo lá, informação enviada para a Receita Federal e enviada para o Detran. No documento, no reconhecimento de firma lá no cartório. Se eu vou receber em Pix, se eu vou receber em dólar, se eu vou receber em euro, a informação já foi para a Receita Federal. O Silvano vendeu um veículo. Esse dinheiro vai ter que aparecer em algum lugar. Perceberam? Então, né, não adianta a gente, né, querer se enganar. Ok? Então, e outra coisa também, por que segregar as receitas? Quando a gente mostrar lá o DRE, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo falar. Você tem um salão de beleza, você tem uma clínica estética, não importa. O seu negócio principal qual é? O seu negócio principal é vender serviços. O seu negócio principal não é vender shampoo, não é vender condicionador, não é vender esmalte, não é vender roupa, não é vender acessórios, não é vender bijuteria. O seu negócio é vender serviços. Então, a sua receita principal ou maior tem que vir de onde? De serviços. Então, a hora que você faz essa segregação da receita e você faz essa análise e começa a observar que o negócio está empatando, alguma coisa está errada. Querem saber onde que isso acontece muito? Oficina mecânica. A gente pega o perfil de oficina mecânica, já teve casos da oficina mecânica ter mais receita com venda de peças do que com prestação de serviços. Tá certo? Então fiquem atentos a isso. De onde está vindo o meu dinheiro? E de repente você tem aí no seu salão depilação, né? Tem design de sobrancelhas, tem cabeleireiro, tem manicure. E quem está contribuindo mais? Lembra lá do orçamento? Canais de vendas? Né? Canal 1, canal 2, canal 3? Quem está contribuindo mais para aquele resultado? Será que é cabelo? Será que é design de sobrancelhas? Será que é estética? Quem está contribuindo mais? Ok? E aí você fica, de repente, lá se estressando com a manicure, que hoje todo... Não tem que ter manicure, Silvana. A manicure ajuda a trazer cliente. Bacana, eu sei que ajuda. Será que eu não consigo sobreviver sem manicure no meu salão? Não sei. Se eu fizer essa segregação da receita, eu vou saber qual dos serviços, né, ou dos procedimentos que mais está contribuindo para o meu resultado. Acho que tem algum microfone aberto. Por favor. Tudo bem?
Muito bem, vou dar uma pausa aqui, tomar uma água. Suelen, se tiver alguma pergunta aí no chat, por favor, porque eu não fico olhando o chat não, viu? Não sei se te falaram isso. Combinado, Silvano. Não, o pessoal aqui está fazendo alguns comentários quando você puxa a interação, né? O pessoal falou: meu salão é na minha casa e até hoje não faço a gestão como deveria, né? Tá dando eco para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando eco. Voltou? Isso, é porque tinha algum Legal. microfone aberto, por isso tá dando eco. Sim, sim. Então, aí, conforme for aparecendo as perguntas, eu aviso, Silvano. Só reforçando, pessoal, para quem entrou depois do início, tá aqui no chat tem 2 recadinhos importantes. Então, só reforçando, quem está aqui presente assistindo a aula do Silvano, assine a lista de presença, que tem o primeiro link, e o segundo é agendamento da consultoria, para dar continuidade até a aula que o Silvano está trazendo de forma coletiva aqui, né? Dúvidas pontuais, até mesmo para vocês terem essa assessoria, esse direcionamento, né, para esclarecer outras dúvidas também financeiras, é importante também vocês não perderem a oportunidade da consultoria, tá bom? Mas é isso, Silvano, não tem muitas perguntas por enquanto, não. Maravilha, vamos lá então. Vamos lá para o nosso segundo bloco falar de custos e despesas. Parece que parece que é tudo a mesma coisa, aliás, e realmente a linha que separa um do outro é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina, tá? A gente precisa olhar então para todos os gastos da empresa e separar o que é custo e o que é despesa. Lembrando que o mesmo insumo, ele pode ser custo e pode ser despesa. Querem ver um exemplo? A água que é usada lá no lavatório para lavar os cabelos do cliente é custo ou é despesa? Pessoal, alguém arrisca uma resposta? Coloque aí no chat. A água que é usada lá no lavatório para lavar os cabelos da cliente é custo ou é despesa? Quem arrisca um palpite? Pode errar, eu já falei aqui, não tem dono, despesa. Não vou citar o nome. Mais alguém? Custo. Mais alguém? Muito bem. Custo e despesa. Ok? Ela pode ser as duas coisas. Então, quem falou custo, só que lá no lavatório, ela é custo. Ok? Lá no banheiro, que atende os seus clientes, que atende a sua equipe de trabalho, lá ela é despesa. É a mesma água, entra pelo mesmo cano, vem da mesma fornecedora. Então, por que está usando lá no lavatório é custo e por que está usando lá no banheiro é despesa? Porque a que está usando lá no lavatório, ela está diretamente. Ué, minha apresentação sumiu? O que aconteceu? Saiu Tá, tá. aqui, Silvano. Só tá aparecendo a sua imagem. Aqui. Só um minutinho, minha gente, desculpa. Pessoal, para quem não estava localizando as listas, tá? Eu encaminhei novamente os links aqui, tanto de presença quanto de agendamento de consultoria, tá? Às vezes, por vocês terem entrado depois, não apareceu, então eu encaminhei aqui novamente, tá bom? Voltou, Silvano? Já está aparecendo na tela aí para vocês, não, né? Já está aparecendo na tela aqui, aí você só tem que ir adiante onde Ah, você sim. parou. Tá na Sim. tela no primeiro slide. Valeu, obrigado. Por nada. Bem, então, como eu estava falando, né? Custos e despesas. A mesma água pode ser custo e pode ser despesa. Depende de onde ela foi aplicada. A água aplicada lá no lavatório, por que ela é custo? Porque ela está diretamente ligada à execução do serviço de penteado, de corte, sei lá o quê. Não importa qual seja o procedimento. Tá ok?
E essa água que é usada lá no banheiro, lá na cozinha e etc., ou até mesmo no bebedouro para as pessoas beberem, ela é despesa. Por quê? Porque ela não faz parte da prestação do serviço. Tá certo? A mesma regra vale para o aluguel, por exemplo? A mesma regra valeria para o aluguel. Só que no ramo de serviço não é tão comum fazer essa separação. E até para você poder fazer essa separação, você precisaria o quê? Você precisaria medir lá no lavatório quanto foi que você gastou de água durante o mês para poder alocar, né, na hora do rateio, alocar o que é custo e o que é despesa. Tá certo? Já com os produtos que você usa, isso é mais fácil. Ah, o shampoo é custo? O shampoo é custo. O shampoo que está usando lá no procedimento para lavar os cabelos é custo. O condicionador, tá certo? Isso é a toalha que usa para secar o cabelo os cabelos do cliente. Né? Então, isso tudo é mais fácil a identificação. Tudo bem? Então, só para entender de forma simplificada isso, custo é tudo aquilo que está diretamente ligado à prestação do serviço. A mão de obra, né, do profissional é custo. A mão de obra da recepcionista é despesa. Tá? Então, a auxiliar de cabeleireiro ganha o mesmo que ganha a recepcionista. Bom, né, por hipótese, um salário mínimo. Só que o salário da auxiliar é custo, não importa se ela é registrada ou não, isso é um outro detalhe. E o salário da recepcionista é despesa. Tá? Então, as despesas, né, como está ali no texto, é todo o gasto que a empresa tem para dar suporte à operação e também visa, obviamente, gerar lucro, é claro, né? Tá? E aí ainda classificamos em fixos e variáveis. Fixos são aqueles que não se alteram em função do seu volume de atividade. Tá certo? Então vamos pegar aí o seu gasto, por exemplo, com um telefone, internet, né, pacote. Você compra lá o pacote, vem internet, vem TV por assinatura, né, com linha de celular e etc. E você paga R$ 300 por mês. Tá? Mas aí teve um mês que usou um pouquinho mais de telefone, aí veio 310. Ele é variável porque veio 310? Ou porque veio 290? Não. Por que veio 310? Ah, porque você fez uma ligação internacional, aí no outro mês, né, veio mais telefone. Percebe? Já os insumos, né, o shampoo, o condicionador, tintura e etc., que está diretamente ligado aos custos, são variáveis. Por quê? Quanto mais procedimentos você realizar aí na sua empresa, no seu salão, mais gastos você terá com isso. O aluguel, por exemplo. O aluguel ele se altera em função do seu volume de atividade? Não. Né? Você atendendo ou você não atendendo, você abrindo de segunda a segunda ou abrindo de terça a sábado, o seu aluguel é o mesmo. Né? Então, o aluguel a gente classifica sempre como uma despesa ou um custo fixo. Depende de onde você aloca ele. Tudo bem? Então, lembrando, fixo ou variável em função do seu volume de atividade ou do seu volume de vendas. O melhor dos mundos seria você ter um sistema de custeio, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é facilmente visualizado, né, por meio de um sistema de custeio, que também não é tão usual. Mas se você tem aí no seu salão um software de gestão, lá no seu software você vai conseguir ter essa visão sim, se tiver parametrizado corretamente, é claro. Tá? Então, o que eu já encontrei em muitos salões que eu já visitei, tem o software sim, mas eu não tenho lá, por exemplo, o custo da minha mão de obra. Eu coloco só o custo dos produtos. Poxa, mas vamos lá, né? Precisa fazer lá luzes, né, no cabelo de uma cliente. Pô, todo o material que eu vou usar para poder, todos os insumos que serão usados para poder fazer esse procedimento, que são as luzes, tem que estar cadastrado no sistema, sabe? O papel alumínio que usou, a tinta que usou, a água oxigenada que usou para fazer a mistura, isso tudo tem que estar lá. Tá? Então, de repente, para fazer um cabelo de um determinado comprimento, gasta-se uma bisnaga inteira, para fazer de um outro meia bisnaga, talvez, né, se for da Rapunzel, vai precisar de 10 bisnagas. Ou seja, então, se eu estou falando que eu estou fazendo luzes nos cabelos da Rapunzel, vou gastar 10 bisnagas de tinta. O sistema tem que me dar esse custo, porque eu estou cobrando mais caro dela. Né? Eu não vou cobrar da Rapunzel o mesmo valor que eu cobraria de uma outra pessoa, né? Com os cabelos mais curtos. Percebe?
Então, aí no seu sistema também, provavelmente você deve ter alguma coisa. E vocês que são de serviços, minha gente, vocês vendem tempo. E tempo não tem como estocar. Tá certo? Pensem no relógio. A hora que bater as 12 badaladas notúrnicas, zerou o tempo, zerou a conta. Começa do zero de novo, começa do 1 de novo, 1 minuto, 2 minutos. Você não vai, o tempo que você não vendeu hoje, você não vai vender ele amanhã. Ok? Então é fundamental que você tenha na ponta do lápis quanto custa a sua mão de obra. É quanto custa, não é por quanto você vende. Vou voltar no exemplo lá dos cabelos da Rapunzel. Será que você gastaria, para poder fazer luzes nos cabelos da Rapunzel, você gastaria o mesmo tempo que você gastaria para fazer luzes, né, num cabelo de comprimento normal? É óbvio que não. Então, enquanto você atende a Rapunzel, você deixa de atender outras 10, 20, 30 pessoas. Tá ok? Então, nós temos essa ferramentazinha aqui no Sebrae, muito simples, para ajudar você a calcular esse custo de mão de obra. Aí eu fiz uma simulação hipotética, um profissional, né, que o salário dele é de R$ 1.564, aqui eu peguei, se não me falha a memória, foi um auxiliar, tá? Quanto que ele vai te custar no final do mês? O salário dele é 1.500. E sempre que eu faço essa pergunta, muitos me respondem, não, Silvano, eu dobro o valor, ele vai me custar 3.000 lá no final, eu já dobro logo de uma vez. Cuidado com isso, né? Porque nesse dobrar o valor, você pode estar inflando o seu custo com o pessoal. Ele pode até dobrar de valor? Ele pode, dependendo, né, dos benefícios de categoria que você é obrigado a atender, ele pode sim dobrar de valor. Então vejam vocês, ó, aquele salário de 1.564, ele vai custar por mês para você 2.373. Tá certo? Ou seja, não é o dobro. Vai te custar 2.373. Ah, mas aqui não está incluso cesta básica, aqui não está incluso ticket refeição. Sim, não está incluso. Não tá incluso uniforme, vale transporte já está incluso, estava lá na outra página. Tá? E por que ele está te custando 2.373? Olhem aqui na esquerda, os provisionamentos que eu comentei agora há pouco. Ai, eu quero demitir, mas não tenho dinheiro para indenizar. O dinheiro que você não tem para indenizar é a provisão de R$ 549 por mês. Que se de repente você estivesse fazendo, né, na hora que o funcionário deixa de atender as suas expectativas, que você já fez tudo para tentar recuperar e viu que não deu certo, vou ter que dispensar, o dinheiro está lá reservado. E aí você não tem que ficar, né, engolindo sapo, como eu ouço de muitos e muitos empresários. Tem que engolir sapo, né, porque eu não tenho como indenizar a pessoa, então tem que ficar engolindo sapo. E você não está aí para engolir sapo, né? Você já tem dor de cabeça demais para administrar, não é verdade? Tranquilo? Vamos falar rapidamente dos controles financeiros? Suelen, perguntas, dúvidas, queixas, reclamações? Estou indo muito rápido, minha gente? Não, tá tranquilo, Silvano, por enquanto não. Só que eu sempre fico preocupado com Com esse silêncio, né? com esse silêncio, porque eu digo o seguinte, a Elizabeth que eu tenho, só um pouquinho, Elizabeth, eu fico preocupado com esse silêncio, porque eu digo o seguinte, ou, né, o assunto está muito claro, está muito objetivo, né? Ou então ninguém está entendendo nada. Diga, Elizabeth, e no caso de aluguel de cadeira, o que tem aluguel de cadeira? Pode Pode abrir o abrir o microfone, micro. pode falar. Isso. Elizabeth, quer abrir o microfone? Eu preciso que você me explique melhor como formamos esse preço. Com base nos seus custos. Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa uma cadeira no seu salão? Primeiro que você precisa saber é isso. Quanto Boa noite. custa? Elizabeth? Boa noite. Boa noite. Então, eu gostaria de saber, nesse caso do salão parceiro, esse arrendamento de cadeira, a gente faz essa mesma formação dos custos que você estava fazendo para dividir se é manicure, se é cabeleireiro, faz por porcentagem também? Sim. Só precisa tomar cuidado que na lei salão parceiro, ela já estabelece, né? Que o parceiro,
ele vai arcar com os custos, por exemplo, correspondente aos impostos, ele vai arcar com os custos correspondente até a recepcionista, aos insumos que são usados, aos materiais que são usados, ou seja, é tudo, como o nome já diz, né? É tudo rateado. Agora, para você poder cobrar dele, você tem que saber quanto vai custar. Você entendeu? É igual, Tá. né, eu citei o exemplo... Futuramente eu quero migrar do MEI voltando para o Simples, né? Para poder fazer isso. E aí eu queria me atualizar nesse sentido. Sim, então, você precisa, né, precisa fazer esses levantamentos, até porque, né, quando você homologar, né, quando você for lá homologar no sindicato o contrato do salão parceiro, né, você tem que mostrar esses parâmetros para ver se realmente, né, valerá a pena ou não, porque talvez você possa não ter, já ouvi isso de outros salões, não ter a adesão do profissional, porque ele vai achar que ficou muito caro, né, e ele vai ganhar menos. Não, ele não vai ganhar menos, né? É um equívoco, é que a coisa às vezes não é bem colocada, não é bem detalhada, e o profissional fica com essa sensação de que ele está ganhando menos. Né? Porque quando você fala, como eu já vi casos aqui de 40-60, 40 profissional, 60 para casa, né? Meio a meio, 50-50, 70-30. Né? Já vi casos de manicure 70-30, 70 para profissional, 30 para casa. Ah, mas ela dá tudo, ela traz tudo, o material todo dela, não sei o quê. Tá bom, será que esses 30 que ficaram para casa vai cobrir, né, o espaço que ela está usando, os gastos que porque ela está trazendo outros gastos para casa? Bom, né, qualquer profissional vai gerar esses outros gastos, é isso que precisa ficar claro, né? Tá ok? Mais alguma Tá ok, pergunta? obrigada. Nada, Não, fique à tá, eu vontade. tô adorando a aula. Obrigada. Obrigado. Mais algum aí, Sueli, no chat? Por Mais algum? enquanto, não. Aí Não? tiveram alguns elogios, falando que a aula tá ótima, que a aula é ótima, super didática e bem explicada, para você ficar mais tranquilo. Tá bom. Pode Vamos tocar o lá, então. barco, vamos lá. Vamos falar de controles financeiros, então, minha gente. Controle financeiro. Lápis, caneta, né? Ou lápis, se preferir, e papel. Dá para fazer controle financeiro? Dá. Ok? Desde que eu tenha disciplina. Preciso de sistema, preciso de planilha de Excel, aquela planilha que rebola na frente do computador, que troca de cor. Não preciso de nada disso. Caneta e papel dá para fazer controle? Dá. Que seria o chamado livro-caixa. Ok? Só que nós estamos na era da tecnologia, né? Os tempos mudaram. Livro-caixa é da minha época, lá em 1980, quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha 10 anos de idade. Não, minto. 80 eu entrei em banco. Comecei a trabalhar em 77. Tá? Quando eu tinha 10 anos de idade, naquela época usava-se o livro-caixa. Né? Hoje não se usa mais. Muito bem. Mas eu posso usar? Se alguém comentou aí que não tem controle nenhum, né, que nunca fez controle, começar pelo livro-caixa já é um avanço? É um avanço. Ah, depois que eu, né, tiver o livro-caixa, eu posso ir para uma planilha de Excel, fazer controle na planilha. Aí depois eu vou para o fluxo de... Você que sabe. Né? Ou quer começar logo já com um sistema chamado ERP? Você que sabe. Tá? O importante é que você tenha controle. Tudo bem? E como eu comentei com vocês lá no início, né, nós falaremos do fluxo de caixa enquanto ferramenta de gestão. Então, esse aqui é um modelinho de um arquivo, de um programa nosso aqui de fluxo de caixa, tá? Bem simples, totalmente desconectado, não conversa com outros sistemas, não conversa com outras planilhas, tá? Ele é bem básico. Só que ele trabalha o conceito do fluxo de caixa projetado. Hoje é dia 4 de setembro. Eu pergunto para você, o que te interessa saber como é que ficou o seu caixa hoje, dia 4 de setembro, você querer saber como é que ficou o seu caixa do mês de junho? Eu pergunto, você é depiladora ou você é médica legista? Porque quem exuma cadáver para saber a causa mortis é o médico legista. Se você não é médico legista, querer saber o que aconteceu no seu fluxo de caixa em junho não vai agregar absolutamente nada. Tá certo? O que eu estou querendo dizer com essa metáfora? Você tem que acompanhar o fluxo de caixa daqui para frente. Diga, Sueli.
Silvano, veio uma perguntinha aqui, só para você não terminar sua linha de raciocínio, referente ao tema anterior. A Thaís perguntou que ela tem 2 manicures, que não quer criar o CNPJ, pois elas temem perder o auxílio do governo. O que ela faz no caso? Na lei do parceiro, né? Do salão parceiro. Elas não poderão ser, não poderão aderir à lei salão parceiro. Minha gente, boa pergunta. A única categoria até agora que conseguiu uma aprovação de lei especial para ter o MEI trabalhando dentro do seu estabelecimento são vocês da área de beleza. Por isso que chama-se lei salão parceiro. É a única. Os demais não podem. O MEI, ele não pode ficar prestando serviço dentro de outro estabelecimento, tá? Então, se a sua manicure, Thaís, não quer abrir o CNPJ, ou seja, ela não quer tornar-se MEI, você precisa fazer o quê? Registrá-las como CLT. Ah, mas eu não vou registrar como CLT também não. Então, você dispense-as. Porque se você não dispensá-las, você está criando um passivo trabalhista para você. E essa conta vem, vocês sabem que vem, tá? A hora que qualquer uma delas sair do salão, não importa qual o motivo, se sair amiga sua ou sair brigada com você, ela vai buscar isso na justiça. Então você não pode ficar com ela. Tá bom. Então o registro CLT ela também vai perder vai ter que dispensar. Não tem outro jeito. Sinto muito. Ela vai ter que escolher. A não ser que você queira correr o risco do passivo trabalhista. Se você quiser correr o risco, aí é uma decisão sua. Mas não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer. Aí não quero nem, não vou nem comentar, eu ia comentar, mas não vou nem falar dessa questão. Porque se tem benefício, né, se está no guarda-chuva do governo, mas respondi a sua pergunta, Thaís. Ela comentou depois, só falando na questão de nenhum contrato com ela registrada em cartório, enfim, algumas outras formas. Isso não existe. Realmente. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão o Silvano vai tocar aqui, depois a gente abre para mais dúvidas, tá bom? Obrigado, Thaís, pela pergunta. Vamos lá, então. Fluxo de caixa projetado. Eu quero saber como é que está lá na frente, projetado, lá na frente, tá? Só que eu não quero saber mais ou menos. Então, ó, essa ferramenta, ela abre mês a mês, e lá dentro de cada um dos meses, como vocês viram, ela vai abrir dia por dia. Tá? Então, eu fiz esse print aqui de um resumo, que é para a gente ver como é que está a situação dessa empresa aqui. Ó. Então, o que a gente vê? Né? Que lá em julho fechou o caixa bacana, tá certo? Com 119 mil em saldo. Tá? Já para agosto, se nada de diferente acontecer, ela vai fechar com 48 mil de saldo. Lá em setembro, ela vai fechar com 23 mil. E lá em outubro, ela entra no vermelho. Só que o caixa, nós sabemos que o caixa é um organismo vivo. O caixa muda todo dia, o caixa muda toda hora. Né? Toda hora que sai um cliente aí do seu estabelecimento e passa o cartão, faz o Pix, te entrega o dinheiro na sua mão, a sua posição de caixa mudou. Tá certo? Então, isso muda. Mas quando eu quero ter essa visão aqui, para que eu quero ter essa visão aqui? Para eu poder atuar, para eu poder tomar decisões. Tá certo? Então, se a gente olhar rapidamente, o que a gente está observando aqui? Ó? Por que em agosto não tem entradas à vista? Porque entrada à vista é dinheiro ou Pix, ou cartão de crédito. Isso aqui é projeção. Isso aqui não é previsão. Né? Eu não acordei, eu então peguei minha bola de cristal e minha bola de cristal disse que eu vou vender. Então, o que eu vou projetar no meu fluxo de caixa? Aquilo que eu já vendi e eventualmente não recebi, ou seja, vendas no cartão de crédito. Observe que no mês de julho foram 210 mil, para agosto eu tenho apenas 155 mil entrando. Para setembro, 188, para outubro, 142. Só que as minhas despesas, os meus gastos fixos, esses eu consigo estimar, eu consigo projetar com maior exatidão. Então, o aluguel eu sei que eu tenho que pagar todo mês 10 mil reais de aluguel.
Né? Então, eu já lanço o aluguel para o ano inteiro, eu já lanço folha de pagamento o ano inteiro, inclusive com 13º, com férias, etc. E aí, a hora que eu vejo que para outubro eu tenho, se nada acontecer, eu já fico R$ 13.000 negativo, e só existe caixa negativo no papel, minha gente. Não existe caixa negativo. Não tem como você abrir a gaveta lá do seu caixa da sua empresa e olhar lá para dentro e enxergar menos R$ 1.000 lá dentro. Você não vai enxergar menos R$ 1.000. Né? Você vai enxergar zero de dinheiro lá dentro, ou nenhum dinheiro, e vai enxergar um boleto de R$ 1.000 para pagar. Esse é o seu menos R$ 1.000. Ou seja, eu não tenho um centavo no caixa e tenho um boleto de R$ 1.000 para pagar. Tá certo? Para pagar esse boleto de R$ 1.000, o que é que eu faço? Pego lá uma meia dúzia de frascos de shampoo e saio na rua vendendo para apurar os R$ 1.000, galão de shampoo para apurar os R$ 1.000? Pode ser, né? Se tiver meia dúzia de galões de shampoo lá no seu estoque, né? Você pega e sai para vender, porque não adianta você levar lá no banco ou na lotérica os galões e falar, quita o boleto para mim que eu vou deixar esses galões de shampoo aqui, que eles não vão querer fazer para você. Tem que levar, né, grana. Então, essa é a proposta, é você começar a enxergar o seu fluxo de caixa lá na frente, para você poder antecipar as suas decisões, as suas tomadas de decisões. Né? E, preferencialmente, aquela decisão que te custe menos e não gere nenhum prejuízo de imagem. Que significa dizer o seguinte, não pagar faz parte da decisão? Faz. Venceu o aluguel hoje, eu não vou pagar o aluguel. Não tenho dinheiro, não pago o aluguel. Ok, faz parte. Talvez não seja a decisão mais saudável para a empresa e para você. Né? Porque seguramente a imobiliária, ou talvez o dono do prédio, seguramente vai te cobrar. Olha, algum problema aí, né? Não caiu o dinheiro da minha conta, do aluguel, tal. Não é que não é problema, não, é que eu não paguei mesmo. Vai ficar ruim? Vai. Venceu o boleto. Não vou pagar o boleto. Não tenho dinheiro, não pago o boleto. Simples assim. Será que o fornecedor vai te mandar produto novamente com você com o boleto lá vencido? Não vai. Percebe? Então, talvez deixar de pagar não seja, né, a melhor para, pensando aí no efeito prejuízo de imagem. Né? Isso vai arranhar a imagem do seu salão, da sua empresa. Preciso pagar o boleto. Quais as opções que eu tenho? Cheque especial no banco a uma taxa de 15% ao mês. Antecipação de cartões a uma taxa de 5% ao mês. Não precisa nem perguntar, né? Vou antecipar cartão. Mas espera lá, eu estou olhando aqui no meu fluxo de caixa, eu não tenho dinheiro hoje. Daqui a 3 dias entra o dinheiro. A taxa lá da antecipação de cartões é 5%, eles estão me antecipando dinheiro que venceria daqui a um mês. Está pegando de um mês e trazendo a valor presente, porque eles não antecipam nos próximos 1, 2, 3 dias. Eles vão buscar lá no final. Eles sempre buscam os mais velhos para poder trazer a valor presente. Para quê? Para te cobrar mais. O cheque especial do banco, se eu usar por 3 dias, eu vou pagar 15% proporcional a 3 dias. A conta não é essa, a conta não é linear. Mas pega aí 15, divide por 30 e multiplica por 3. Quanto que daria? 1,5%. E aí? Valeu a pena usar o cheque especial? Valeu, né? Por quê? Porque usar o cheque especial por 3 dias vai te custar menos do que antecipar lá os cartões, que vai te custar 5. Tá certo? É para isso também que serve o fluxo de caixa. Na hora de você tomar essa decisão, qual decisão que eu vou tomar? Aquela que me custe menos. Quer ver? Ainda hoje eu atendi uma empresa nessa situação, atrasando impostos para poder cumprir com outros compromissos. Quando você atrasa uma guia do Simples Nacional, a multa por atraso é de 20%. A multa. Você atrasou um dia, a multa é 20%, fora a atualização monetária. E aí? Será que vale a pena pagar 20% de multa por causa de 1, 2 dias? Talvez até uma semana, não sei. É isso que você precisa analisar. Né? Meu caixa está no vermelho aqui, ou seja, né? Não tenho dinheiro para pagar a guia do imposto. Quanto é a guia? R$ 2.000. 20% de 2.000, quanto é? Tá certo? R$ 400.
Se eu usar o cheque especial por uma semana, quanto que eu pagaria? 2.000 de cheque especial. Será que vai dar R$ 400? Não sei, tem que fazer conta, tá? É para isso também que serve a ferramenta, tá? E a outra ferramenta, né, de acompanhamento, de análise de resultado, ou de gestão financeira, se preferir, é o DRE, né, que é um documento contábil, que quem é ME ou EPP, o contador faz todos os anos, só que ele faz de janeiro a dezembro, manda para você em março, abril do ano seguinte, e aí, como eu já vi em muitas empresas, vai lá junto com os papéis para reuso, né, para usar o verso. Por quê? Não serve para mais nada. Então, a gente está falando de um DRE gerencial, que você acompanhe, né, mensalmente. Então, tá ali, ó, de novo, né? Receita total, né, as despesas variáveis, as despesas financeiras, margem de contribuição, despesas fixas e o lucro. Ou seja, o resultado, né, que pode ser lucro ou prejuízo. Observe que no nosso modelo a empresa deu 85 mil de lucro, correspondendo a 23,5% do faturamento, ou 23,5% de lucratividade. Eu sempre ouvi dizer que salão de beleza, o lucro é de 100%, 150%, 200%. É isso mesmo, minha gente? Será que eu preciso voltar para a faculdade para aprender esse negócio direito? Porque eu aprendi isso aqui há muito tempo atrás. Eu fiz faculdade há mais de, sei lá, nem lembro mais. O que vocês acham? Realmente é isso mesmo? Né? Salão dá 100% de lucro? Coloca aí no chat, por favor. Vamos participar. Elizabeth disse que não, né? Parece que alguém abriu o microfone. Se quiser falar, fica à vontade. E tem aqueles que não acham nada, né? Lucro de 100% não existe, né? Por que não existe? O próprio DRE mostra isso, ó. Se eu parto do 100, como é que eu posso ter lucro de 100%? Vou refazer a pergunta. 23% de lucro, 23,5%, o que lhes parece? Parece bom? Se você achar que parece bom, bota um joinha aí. Se você achar que não é bom, bota um negativo aí. Alguém diz que é bom. Mais ninguém? Mais ninguém, ninguém mais? Mais alguém? Alguém mais? Ah, mais um joinha. Quem não acha nada? Quem não acha nada não precisa se manifestar. Então, 2 pessoas participaram, né? A Juliana está dizendo que não. A resposta é: depende. Janaína também está achando que não. A resposta é: depende. A Elizabeth seria ótimo. De novo, não tem regra, não tem tabela. Não existe uma tabela. Olha, salão de beleza tem que deixar uma lucratividade mínima de 25%. Tá? Mas se vocês pensarem, né, que esse resultado, que essa lucratividade é descontando todos os seus gastos, ou todos os seus custos e todas as suas despesas, inclusive o seu salário, né? E aqui a gente está falando de um período específico, de um mês específico, eu digo para vocês que 23% é excelente. É excelente. Se repetir isso todos os meses, você vai ter 23% no ano, excelente. Está excelente. Comparado com o quê? Porque para eu poder dizer que é excelente, eu tenho que comparar com alguma coisa. Eu posso comparar com períodos anteriores da minha empresa. Olha, eu vinha lá com 10, com 12, com 15, estou batendo 23. Igual o período do ano passado, a minha lucratividade foi de 18%. Eu saí de 18% para 23,5%. Cresci 5,5% em um ano de lucratividade. Está ótimo. Qual foi a inflação acumulada nesse mesmo período? A inflação foi de 5,5%. Empatei com a inflação? Estou no 0 a 0? Não, você empatou com a inflação. Quer dizer que nesse período você manteve ou você preservou a lucratividade que você teve no período anterior. Você está com dinheiro no caixa. Agora, se você foi no canto da sereia, quando disseram para você que salão de beleza dava lucro de 100%, realmente 23% não serve para nada. Está muito distante. Está entendendo? Então, para eu dizer se é bom ou se é ruim, eu tenho que comparar com alguma coisa.
Então, ou eu comparo com a minha empresa em igual período, se eu não tiver essa informação, eu comparo com outras empresas do setor do mesmo porte que a minha, né? Então, não adianta eu pegar o meu salão, né, e, de repente, querer comparar com... o meu salão é um salão, né, independente, tal, e vou querer comparar com um salão de marca de franquia. Não vai rolar, eu estou comparando coisas diferentes, eu tenho que comparar coisas iguais. E aí eu vou saber, né, se eu estou bem ou não. Comparei com outro salão do mesmo porte que o meu, que também tem 3 cadeiras, etc., 3 profissionais trabalhando, né, de terça a sábado, na mesma carga horária, etc. E o outro lá conseguiu fazer 10% e eu fiz 23%, nossa, eu sou o cara. Agora, se eu fiz 23% e ele fez 30%, opa, né, deixa eu ver lá o que ele está fazendo, deixa eu entender melhor isso aqui, porque se ele fez 30%, eu também posso fazer. Ok? Só como são custos diferentes, né, eu vou ficar só na presunção, porque ninguém vai falar quanto que ele tem lá de custo, ele só vai falar quanto que ele teve de lucro, né? E eu tenho que saber se essa informação também é confiável ou não. Ok? Eu não posso acreditar em qualquer conversa. Falamos das receitas, a mesma coisa, abre aqui, ó, e mostra para você os custos. Então, tá falando lá quanto que eu tive de receita com o procedimento com os profissionais cabeleireiros, e aqui está dizendo quanto que eu tive de custo com eles. Perdão, vendas aqui, vendas, né? Então, do meu total de vendas, cabelo representou 70%, manicure 20%, estética facial 7%. Ora, por que eu vou insistir de repente com estética? Se está gerando 7% do meu faturamento. Opa, 7% é uma fatia importante, Silvano. Vou manter sim. Decisão sua. Agora eu vou comparar com os meus custos. Aí eu vou lá nos custos, ó. O custo não sai o cabeleireiro aqui, ó. Cabelo, né? Cabeleireiro, ó, 43%, tô vendo aqui embaixo, ó. Manicure, 53%. Dos meus custos totais, cabeleireiro representou 30%, manicure representou 10,6%. Tá? Os outros cortou ali, não vai dar para ver. Então eu estou vendo que o cabeleireiro ele traz 70% da minha receita e ele representa 43%, ou, perdão, representou 30% dos meus custos. Por quê? Porque ele leva, a comissão dele é de 43%. Ok? Por que dá essa diferença? Porque eu estou medindo o total pago para o cabeleireiro em relação à minha receita total. Como eu tenho receita de outros procedimentos, por isso que aqui na análise vertical ele não dá os 43%, ele dá 30%. Tá? Mas eu pago para ele 43% de comissão. Só que na hora que eu comparo com a minha receita total, ele dá 30%. Por quê? Porque ele está pegando total da receita. E lá no total da receita eu tenho a manicure e tenho a estética. Tá? Por isso que não bate os números ali. Mas eu pago para ele 43% e pago para o manicure 53%. Tranquilo? Essa ferramenta nós temos disponível aqui também. Controle de estoque já falei, né? Não vou me estender. É importante você usar essa ferramenta para poder fazer as suas compras, fazer a sua reposição de material, tá? E chegamos então, né, ao tão esperado momento do nosso preço de venda. Pergunta, Sueli? Por enquanto não, Silvano. Pode Tá. tocar. Para poder explicar para vocês a questão do preço de venda, né, eu trouxe depois um estudo de caso, veremos um estudo de caso. Tá? Mas o que a gente precisa entender, então, minha gente, quando a gente fala do preço de venda? Todo mundo quer saber, né? Eu recebo essa pergunta todo santo dia. Quando eu tenho uma consultoria que o assunto é preço de venda, eu pergunto para a pessoa, pois não, o que eu posso te ajudar? Silvano, eu quero saber por qual preço que eu vendo. Aí eu respondo, por qualquer um. Atravessa a rua, vai ali no seu concorrente, vê por quanto que ele está vendendo, copia o preço dele. Porque o preço que você vai vender, tanto faz se você não saber quanto custa. Eu primeiro preciso saber quanto custa, quanto me custa isso, para depois eu poder saber por quanto que eu vou vender. Tá? Agora é lógico, sabemos disso. Eu preciso olhar para outras variáveis que interferem na formação do meu preço de venda. Então não é pura e simplesmente quanto me custa.
né? Ou os meus custos e as minhas despesas. Isso é uma forma muito simplista, né, de fazer essa abordagem aqui para vocês. Eu preciso saber se esse meu preço ele é competitivo com o mercado. Ou seja, ele se comunica com o mercado. Se eu colocar, se eu pedir lá para, né, um penteado qualquer lá e etc., eu pedir 5 mil reais para fazer o penteado, será que, né, o meu público vai aceitar? A minha cliente vai aceitar? Ou o meu cliente, né? Pode ser, independe do gênero? Talvez não. Talvez 5 mil esteja fora da realidade do mercado, que é a concorrência também, né? A comunicação com o mercado e com a concorrência, tá certo? Como é que o consumidor, como é que o meu cliente enxerga o meu preço? Durante muito tempo, eu ouvi de profissionais da área de beleza que, além de ser cabeleireiro, além de ser manicure, depiladora e etc., também era psicólogo. Por quê? Não, porque o cliente senta aqui nessa cadeira e ele quer falar da vida, né? Ele ou ela, né? Quer falar da vida, quer falar, reclamar do marido, reclamar dos filhos, reclamar do emprego. Ah, eu sou quase como uma psicóloga, tenho que ficar ouvindo todos os problemas dos clientes. Aí, quando bateu a pandemia, né, que durante um tempo vocês, né, vocês ficaram de portas fechadas, e aí quando abriu, o atendimento tinha que ser individualizado, né, com hora marcada, dava tempo para fazer da cadeira, né, ou lá do lavatório, ou da cadeira de van? Não, né? Por quê? Porque se você podia atender aquele cliente em 1 hora. Você ia ficar 2 horas com ele, por quê? Você está perdendo tempo, perdendo receita. Mas como é que o cliente enxerga o seu preço? Ah, Silvano, meu preço é baratinho. Aí eu pergunto, como é que você quer ser lembrado, ser lembrada pelos seus clientes? Aquele salão que cobra baratinho? Se é assim que você quer, né, ser lembrado, ser lembrada pelos seus clientes, a hora que você deixar de cobrar baratinho, esse cliente vai embora. Tá certo? Então, não vou me estender muito aqui nessas variáveis, até porque eu tenho certeza que todos vocês têm consciência disso. Quais são as conveniências que eu ofereço para o meu cliente? Se preferir ler conveniência como comodidade, mesma coisa. Tem estacionamento? No estacionamento tem manobrista? Né? O estacionamento é gratuito ou é pago? Como é que é isso? Né? Onde que eu estou localizado? Estou numa via de muito, né, de muito fluxo, de muito trânsito pesado e etc. Então, o estacionamento é quase que indispensável? Não, estou num lugar mais tranquilo, mais fechado, afastado, etc. O cliente vem caminhando. Como é que é isso? Né? Chega aqui, tem ar-condicionado, lindo, maravilhoso, para ficar na temperatura ambiente, né? Tranquilo. Ou então, de repente, um ar quente, né, se o dia estiver frio, como é que é isso? Como é que é o conforto dele? Isso tudo está no preço. Tá certo? Ah, eu venho aqui, né, porque é baratinho, não sei o que, mas em compensação é um calor, hein? Meu Deus do céu. E nem água oferecem. Pior é isso. Mas é baratinho, né? Por isso. Tudo bem? Então, nós precisamos entender que o preço de venda ele é composto, né, por tudo isso. Ó. O custo, os impostos, né, as comissões, aí seja comissão para funcionário, comissão de taxa de cartão, né, da operadora da maquininha e etc., da antecipação desses recebíveis, tá certo? Os salários, o seu prolabore, as despesas fixas, enfim. Então ele tem que cobrir tudo isso e ainda tem que ser capaz de gerar lucro. Então, esse é o preço de venda ideal. É o preço que é capaz de fazer tudo isso e ainda gerar lucro e ser competitivo. É fácil? Se fosse fácil, vocês, né, não estariam aqui. Na formação do preço, além de você levantar os seus custos e todas as incidências, né, a gente usa uma metodologia, sempre recomendamos a metodologia, que é a metodologia do markup, para você poder fazer essa conta rapidamente. Tá? Então, o markup ele é um fator que você aplica sobre o seu custo para gerar o preço de venda sugerido. Uma vez que você tem o preço de venda sugerido, você vai avaliar se aquele preço de venda é competitivo ou não, como é que ele soa para o cliente, como é que ele soa junto à concorrência, tá certo? Qual é o barulho que ele provoca, ou não provoca barulho nenhum.
né? Pode provocar um barulho, porque às vezes está muito baixo e você vai lotar o salão, né? E pode provocar um barulho de esvaziar o salão, porque de repente o preço está muito alto e ninguém vai aparecer. Tá certo? Por isso tem que tomar cuidado. Então, só para colocar isso tudo em prática, vamos pegar o caso aqui da nossa cliente, que é a Vanderleia, tá certo? Que acabou de concluir o curso dela de profissional de estética e resolveu abrir uma clínica de estética, tá? Ela vai trabalhar sozinha. Então, eu preciso começar a fazer o levantamento dos custos. Como a Vanderleia, antes de fazer o curso de esteticista, ela trabalhava lá numa empresa e ganhava R$ 5.000 por mês, ela quer agora iniciar a carreira solo dela de empreendedora e manter a mesma renda. Tá errada ela? Não, tá certíssima ela. Por quê? Porque ela desenvolveu ao longo de anos, trabalhando numa empresa, CLT, bonitinha, tal, um padrão de vida. Tá? Ela mora em determinado local, ela tem um determinado carro, né? Ela tem certos hábitos de consumo, comer fora de vez em quando, viajar uma vez por ano, e etc, etc. Se ela vai conseguir fazer isso enquanto empreendedora, tomara que ela consiga, né? Muitas vezes não consegue. Mas, enfim, ela precisa de R$ 5.000 por mês. Aí a pergunta é, quanto custa a hora dela? Ora, então nós estamos partindo aqui do pressuposto que ela dedicará à atividade de esteticista 6 horas do dia dela, ou seja, horas produtivas. Ela terá outras 2 horas destinadas à gestão, a fazer os controles, a prospectar clientes, né, a fazer relacionamento com o cliente pós-venda e etc. Então, nós vamos considerar apenas as horas produtivas. 6 horas por dia, que daria 22 dias no mês, 132 horas mês. Tá? Então, a gente está dizendo aqui que a hora dela, vou pegar os 5.000, divido por 132, eu tenho, então, que a hora dela custa R$ 37,87. Arredondei ali para 38. A hora dela custa isso, ok? É só isso que ela tem de gastos? Não. Ela criou a clínica de estética dela, alugou lá um espaço, comprou equipamentos, etc. Então, ela tem outros gastos. Estamos dizendo que esses gastos perfazem um total de R$ 4.500 por mês. Mesma regra, pega os 4.500, divido por 132 horas. Não são 132 horas que ela tem para vender? Divido por 132. Cheguei, então, a um valor de R$ 34,09 por hora. Ou seja, a estrutura fixa da empresa da Vanderleia custa para ela por hora R$ 34,09. Né? Arredondei ali para 34. Como o outro foi um pouquinho para cima, esse eu joguei um pouquinho para baixo. Ok? Muito bem. É só isso? Olha, lembra? A Vanderleia, ela está começando agora, mas ela veio fazer um curso aqui de gestão financeira aqui no Sebrae, e lá no curso de gestão financeira falaram para ela que ela tem que fazer uma reserva. Todo mês ela tem que reservar um dinheirinho, que é o capital de giro dela, para ela não ter dificuldades, para ela não passar por perrengues. E aí o que ela fez? Ela estimou, então, fazer uma reserva de R$ 12.000, tá certo? No ano, que seria R$ 1.000 por mês, para essas eventualidades. Isso corresponde a mais R$ 7,57 por hora, ou seja, os R$ 1.000 dividido por 132, R$ 7,57. Então, nós levantamos os custos. Né? Aquilo que a Thaís perguntou lá atrás, Thaís, né, falando lá da manicure, etc., perdão, da cadeira. Então, é isso aqui, ó. Cada um dos itens, tá? Você está fazendo levantamento de custos. Chegamos, então, a um resumo de custos, né, de R$ 37,00 de mão de obra, mais 34 de despesas fixas, mais 7,57 de reservas. Coloquei com investimentos, ou seja, R$ 79,53. Ah, legal. Esse é o meu custo hora. Agora eu quero vender essa mão de obra da Vanderleia. Quando ela vem a mão de obra, existem algumas incidências. Quais são essas incidências? Primeiro deles, o aluguel, o simples, perdão, se ela não for MEI, né? Se for MEI, não tem o simples, né?
Taxa de cartões, então estou colocando aqui como é serviços, simples, ela está começando a atividade, primeira linha da tabela do Simples Nacional, 6%. Cartões, estou chutando aqui 7%, que o setor de beleza, né, as operadoras pegam pesado na taxa de cartões, e lucro de 20%. Ela também veio aqui, fez o cursinho e tal, né, e falamos para ela que lucro de 100% não existe em nenhum segmento. Muito bem. Com essas informações, então, a mágica se fez e está aqui o preço de venda. A hora que custa R$ 79,53 deverá ser vendida por R$ 118,70. Ó, 6% de imposto, 7% de taxa de cartão, 20% de lucro. Está tudo aqui dentro. Ó. Vendendo por R$ 118,70, ela recebe lá os R$ 5.000 dela no mês, paga o imposto e ainda tem lucro de 20%, ou seja, R$ 23,74 a cada hora vendida. Se não vender as horas, obviamente que não vai ter. É claro. Mas a Wanderleia está começando agora. E a Wanderleia pensou o seguinte, poxa, mas eu estou começando agora, vou cobrar 118, o cliente não vai querer pagar. Aí o que ela fez? Colocou a bolsinha dela no ombro, saiu, né, no entorno de onde ela está montou a clínica de estética dela e se fez passar por cliente. Né? Ah, vim aqui fazer uma limpeza de pele, né? Vim aqui fazer não sei o que, tal. Quanto? Ah, R$ 100. Quanto? R$ 100. Quanto? R$ 100. Pronto. Né? Foi em 3, 4 salões diferentes, R$ 100, ela botou o preço dela de R$ 100 também. Estão vendo aqui, ó? R$ 100 o preço da concorrência. Cobrando R$ 100, ela ainda ganha dinheiro? Ela ainda ganha. Bem menos do que ela pretendia ganhar. Mas ainda ganha. Ganha R$ 7,47. Para quem queria ganhar 23, né? 1/3. E aí? Né? Com esse lucro caindo para 1/3 do pretendido, ela chega onde ela quer chegar? Ela chega. Só que vai demorar muito mais tempo. Mas ela chega. Mas é o seguinte, a Wanderleia conversou com o pessoal aí, conversou com as amigas dela, e as amigas dela falaram, menina, larga a mão de ser boba. Você pesquisou a concorrência? É 100 pila que estão cobrando? Joga 70, que você vai matar a pau a concorrência. Só esquecer de um detalhe, a Wanderleia só tem 2 braços, só tem 2 pernas, e a sala dela para fazer lá os procedimentos só consegue atender uma pessoa de cada vez. Mas ela não ouviu esse conselho e foi lá e fez o quê? Vou anunciar lá no Instagram R$ 70. E vou encher a minha agenda, vou trabalhar as minhas 6 horas por dia, um cliente atrás do outro. Vai ganhar dinheiro? Cada cliente que ela atender, ela perde R$ 26. Ou seja, eu não dou um mês, a Wanderleia quebra. A Wanderleia vai ter que fechar a clínica de estética dela. Entenderam? Então, minha gente, o preço de venda, né, simplifiquei bastante aqui só para vocês entenderem, eu falei no início, né? Isso é mais para conscientizá-las da importância de você ter um preço de venda que seja competitivo e que cubra todos os seus custos. Se você não sabe quais são os seus custos, você precisa levantá-los. Tá? Se você não sabe se tem, né, se você tem desperdícios, você precisa começar a ficar atento com isso. E o principal desperdício, no caso de vocês, tempo. Lembra? Tempo. O tempo que foi gasto lá no Zap Zap, né, vendo dancinha lá do TikTok, entendeu? Que foi gasto lá no Instagram fazendo fofoquinha e etc. Ninguém está te pagando esse tempo. E aí? Certo? Ah, mas não é você que está lá no Zap Zap, não é você que está lá no TikTok, não é você que está lá no Instagram. De repente é o seu cabeleireiro, é a sua manicure, né? É a auxiliar, talvez a recepcionista. É tempo. Né? A recepcionista podia estar ligando para cliente, tentando
trazer cliente para o salão, né? Abrir a agenda, enfim. Estou esperando o cliente ligar para agendar? Não. Eu tenho lá no meu sistema clientes que fazem a unha toda semana, que fazem a unha há 15 dias. Puxei lá no meu sistema, poxa, aquela cliente que de 15 em 15 dias vinha fazer a unha, puxei aqui no meu sistema, tem 2 meses que ela não aparece. Poxa, deixa eu ligar lá para a Suelen, deixa eu ver o que está acontecendo, com todo o cuidado do mundo, né? Suelen pode ter sofrido um acidente, né? Suelen pode, né, ter perecido, então deixa eu ligar. Suelen atendeu? Opa, Suelen atendeu. Vamos ver como é que eu vou conversar com a Suelen. Eu preciso saber por que tem 2 meses que ela não, né, não aparece no salão. E aí eu descubro que a Suelen mudou para o Japão. Tá? Se a Suelen mudou para o Japão, seja feliz lá no Japão. Vou fazer o quê? Como é que eu vou atender a Suelen? Não dá para fazer unha pela internet. Não dá para cortar cabelo pela internet. Então, minha gente, isso aqui é muito importante, tá? E por que eu fiz essa demonstração aqui, falando de um preço negociado? É muito comum a gente encontrar isso também. O cliente chega, né, e fez lá o procedimento, tal. Ah, vou pagar no dinheiro, tem desconto? Quem concede, não precisa falar quanto não, quem concede desconto quando o cliente paga no dinheiro? Põe aí no chat pra gente. Só fala, eu concedo, eu não concedo. O cliente vai pagar no dinheiro, ou no Pix, né? Agora, a moda do momento agora é o Pix, né? Uma pessoa está dizendo que dá o desconto, perfeito. Mais ninguém? Ninguém mais? Mais um, ok. Mais alguém mais? A Maria Simone também, ok. Maria Simone, obrigado. Mais alguém mais? Não sei se é A ou O, né? Mas a Cauane deve ser A, né? Cauane, não. Brava, Cauane, não dou desconto, não. Essa conversa, não. Então, minha gente. Lourdes disse que dá. Então, a questão é uma só. Esses 10%, 5%, mas o número é 10, né? Fala para o seu cliente que você vai dar 2% de desconto para ele, ou para ela, né, para ver o que acontece. Não estou pedindo esmola, não, viu? Eu quero desconto, não quero esmola. Não é verdade? Então o número é 10. De onde saiu esse 10? Porque o mercado. Então, se na sua formação de preço você não colocou esses 10% de gordura para poder conceder o desconto, sabe de onde vai sair esses 10%? Do seu lucro. É de lá que vai sair. Tá? Olha, mas a cliente veio aqui, né? Eu cobrei R$ 70 dela, e já estou tomando prejuízo, tá? Só que ao invés de fazer só uma limpeza de pele, ela fez limpeza, ela fez não sei o que, fez mais uns 3, 4 procedimentos. E aí sabe o que eu fiz? A hora que ela me pagou, eu dei 10% de desconto para ela. Quer dizer, já perdi dinheiro, porque eu estou cobrando R$ 70 a hora, quando eu tinha que cobrar pelo menos 100, e ainda dei mais 10% de desconto. A cliente vai sair com um sorriso de orelha a orelha, tá certo? E você vai amargar o prejuízo. Então, olha aqui, voltando lá para aquele DRE nosso, né, só para a gente finalizar, aqui a comprovação, tá? Como é que fica a distribuição nesses valores para você poder fazer a leitura, né? Então, por que não existe... Oi? Deixa eu fazer uma observação. Eu, por exemplo, se eu dou desconto... Simone, a Maria Simone. Pois não, Maria Simone. Então, normalmente eu dou algum desconto assim, quando a pessoa vai pagar no dinheiro, dependendo do serviço, e fiz a unha, fiz cabelo, cortei, fiz a mão. Te dou a francesinha, que para mim o custo é mínimo na francesinha. Quanto que é esse mínimo? Desconto. Vou fazer mínimo outros... quanto? Mínimo, por exemplo, a francesinha, para mim, eu vou ter que esmaltar a unha dela. É só o trabalho de fazer o traço. Ou colar um adesivo, que sai menos de 10 centavos. O adesivo. O adesivo. Aí, para mim, compensa, que eu compro uma cartela que vem 100, que custa R$ 10, e aí eu acabo fazendo assim. Mas... A estratégia é bacana, só precisa saber de quanto custa. Então, não é que é aquele tipo... Você usou bem a expressão, perfeito. Tem um custo mínimo, mas ele tem um custo. Né? E depende do serviço. Depende do serviço.
Uhum. Sim. Eu vou dar desconto, depende do serviço, Sim. depende do... Sim, perfeito. Perfeito. Então, exatamente, você leu o meu pensamento, porque não tem slide nenhum, mas eu ia falar exatamente isso. Esses 10% vai sair do seu lucro. Você pode substituir, né, por um mimo, que é o que você está fazendo, como se fosse um brinde para o cliente. É um mimo, né? Ah, vou fazer uma francesinha na sua unha. O adesivo me custa 10 centavos. O tempo para eu aplicar esse adesivo, sei lá, é de 2, 3 minutos. Somando os dois, ele vai representar 5%, né, do valor que ela pagou para fazer as unhas. Por hipótese, tá? Vai representar 5%. Opa! Não gastei os 10, gastei 5 e a cliente ainda saiu satisfeitíssima. Tá valendo? Tá valendo, né? Mas eu preciso, como a Simone disse muito bem, qual é o serviço para qual tipo de serviço? Não posso sair atribuindo, né, assim à vontade, né? Então, às vezes você pode trocar um desconto de 10% por um custo de um mimo qualquer, que pode ser, no caso aí, um serviço, que representa 1% daquilo que o cliente comprou. E talvez a cliente saia mais satisfeita ainda, né? Ou o cliente saia mais satisfeito ainda do que se você tivesse dado os 10% de desconto. Porque a tendência é ele não valorizar esses 10%, a verdade é essa, né? Então, aí são estratégias comerciais, né? É aí que, de repente, a gente começa a discutir com o marketing, né? O marketing vai dizer, não, faça promoção, faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Sim, vamos fazer. Mas quanto vai custar? Como é que eu vou fazer promoção? Como é que eu vou fazer anúncio? Vou fazer não sei o quê? Quem vai pagar? Tem que sair de algum lugar. Porque não tem almoço grátis. Em lugar nenhum. Não tem jantar grátis. Em lugar nenhum. Não é verdade? Alguém tem que pagar a conta. É isso que a gente precisa observar. Tudo bem? Obrigado, Simone, pela sua contribuição super valiosa. Fechou com o que eu ia comentar. Tá? Bem, minha gente, com isso aqui eu encerro o meu conteúdo. Tem alguém com o microfone aberto? Está dando eco. Sou eu. Oi? Não, eu Então, só queria falar que eu só entrei tarde na aula, que eu estava no velório, então não consegui hoje pegar nada. Não tem problema. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Flávia. Flávia, é que essa aula ela não está gravada, né, Otá? Tá sim, Silvano, Tá para gravada? quem Ah, tá sim, tá sim. Quem perdeu, eu mando a gravação, tá bom? A gente manda a lista de presença depois, então assista porque foi muito valiosa e quem ficou na live até agora foi muito válido, de muito aprendizado, mas pode ficar tranquilo, me dá um oi só lá no WhatsApp que eu mando para você, tá bom? Quem não conseguiu Tá bom. abrir, pessoal, a lista aqui o link, né, da consultoria, teve uma cliente que verificou uma questão aqui que ele não está disponível, só vou verificar amanhã com a gestora das consultorias e aí eu reencaminho para vocês. Então, quem não conseguiu nem assinar a lista de presença, nem agendar consultoria, só me chama amanhã no WhatsApp, que vocês têm meu número que eu mando o lembretinho para vocês, dá uma chamadinha no WhatsApp que aí eu mando amanhã, tá bom? Quem entrou pela metade, perdeu uma parte do conteúdo, aí vocês me mandam, tá bom? Vai abrir uns 5 minutinhos para perguntas, Silvano? sim, vamos abrir. Vamos abrir. Fiquem à vontade. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Claro que a gente deixou em aberto, né? Conforme vocês tinham, vocês também foram se posicionando, mas se tiverem mais alguma pergunta, vamos deixar uns minutinhos finais aí. Ninguém? Mais ninguém? Senão a gente já vai encerrar também, que aí tá todo mundo querendo descansar já, né, pessoal? Em plano segundona, de muito aprendizado aí, pode falar. Assim, não sei que não tem muito a ver com o que foi dado hoje, né? Mas eu queria tirar uma dúvida em relação ao nome da empresa, né? Para, no caso, registrar. Porque uns falam que tem, acho que IPI, eu não lembro o nome da sigla, mas que tem uma taxa para pagar, né? Para você ter o seu nome lá. Eu sou MEI, né? Queria saber um pouquinho. Tá falando de registrar a marca. Isso. Então, para registrar uma marca, né, você faz isso junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, tem todo um procedimento, né, uma série de exigências lá de documentação e etc.
e uma taxa assim que você paga para poder fazer esse registro, e depois tem uma taxa anual para você poder manter essa marca, tá? E aí a marca ela pode estar constituída de imagem, né? Ou seja, um desenho qualquer, uma gravura qualquer, um nome, tá? Ah, Flávia, o pessoal gosta muito nesse, né, em salão de beleza, né? É não sei o que, by, né, hair, né, essas coisas aí. Então, primeiro você vai submeter essa proposta, eles verão se não tem ninguém usando essa marca, se não tem ninguém usando esse nome. Se tiver alguém usando, você não vai conseguir, porque essa questão é quem chega primeiro é que leva, tá? Ah, mas quem mais chama-se Flávia da Silva Sauro? Não importa, alguém foi lá e registrou o nome Flávia da Silva Sauro, ponto. Você não vai conseguir usar, pode ser o seu nome de batismo, você não vai conseguir usar, tá? Ah, mas eu fiz aqui um desenho todo estiloso né, de uma mulher e etc, tal, quero registrar essa marca, né? Aí tem que dar toda uma descrição do desenho, das bases, das cores, etc, dos traços, é um negócio bem trabalhoso. Se for aprovado, você tem o registro, tá? É diferente de você ter o domínio. Muita gente confunde registrar marca com registrar domínio. Aí fala-se de domínio no Google, domínio, né, de site, etc. É diferente, tá? O que você precisa tomar cuidado, quando você fizer a proposta, né, eles vão fazer essa pesquisa. Ah, você falou que é MEI, né? Eu estou aqui como MEI, e lá no MEI é permitido você usar o nome fantasia, ok? Ah, então você colocou lá Flávia, né? Flávia by hair, não sei o que, nome fantasia, Sorro. Só que ao invés de você escrever Sorro com H, você escreveu com R, S-O-R-O. Você pode ter mudado a escrita, mas a pronúncia continua a mesma. A Sorro pode embargar o seu uso do nome fantasia e pedir para você excluir? Pode. Por quê? Porque ela tem o nome registrado. Você entendeu? Então, por mais que a escrita seja diferente, a pronúncia é a mesma, né? O som nasal é o mesmo. Então, ela pode, de repente, notificar e pedir para você parar de usar o nome, mesmo seja numa fantasia. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Tudo bem? Respondi a sua pergunta? Sim, sim, obrigada. Por nada. Bem, se ninguém mais tiver perguntas, né, ninguém tiver mais alguma dúvida, mais algum esclarecimento, eu dou por encerrado a minha parte, Suelen. Aí fica com você. Silvano, muito obrigada, viu, por essa aula. A gente sabe que é Não por de isso, eu que muita agradeço. valia, né? A gente sabe que é o calcanhar de Aquiles, né? Muitas vezes de muitas pessoas. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat, tá, Silvano? Falando que foi Obrigado. maravilhoso, que amou a aula, que está de parabéns. Pessoal, e hoje Obrigado. também é a nossa última aula dessa jornada. Quem esteve com a gente, né, desde a primeira aula, a gente aprendeu sobre TikTok, aprendemos sobre redes sociais, a gente aprendeu também sobre fotos, né, na última aula. Hoje o Silvano fechou aí com chave de ouro, tá bom? Então, quem que ficou feliz, se sentiu, assim, como que eu posso dizer, teve uma enxurrada de conteúdo aí nesses dias, e quiser deixar também um comentário, um feedback positivo para a gente, eu vou deixar aqui no chat o link da nossa ouvidoria, né, Silvano? Que é muito importante o Sebrae também ouvi-los, né? Ter esse feedback de vocês também. Então, assim, quem puder, aproveita a oportunidade da consultoria. Eu vou verificar a questão do problema no link com a gestora amanhã, tá bom? Mas eu agradeço muito quem participou desde as primeiras aulas, quem conseguiu assistir uma, conseguiu assistir duas. O importante é vocês utilizarem, mais do que ouvirem e aprenderem, né? Poder colocar em prática, utilizar essas dicas aí. E quem ainda precisar de mais alguma orientação, quiser saber de mais cursos que a gente tenha na grade, pode entrar em contato comigo, tá ok, pessoal? Vou só deixar aqui depois um linkzinho para vocês, quem se sentir à vontade, né, de fazer reportar esse feedback maravilhoso de vocês na ouvidoria, é só falar do nosso projeto, né, citar quem vocês se sentirem à vontade de citar, e a gente agradece muito por vocês estarem aqui até agora, tá, pessoal? Silvano, muito obrigada mais uma vez. Eu Pessoal, que show de agradeço. bola, viu? Deixa eu falar um Muito pouquinho. obrigada. Claro, pode Maravilha. falar. Por que a opinião de vocês é importante, minha gente? Porque nada, absolutamente nada, é tão bom que não possa ser melhorado, tá certo? Então eu tenho certeza que eu cometi falhas aqui hoje e peço, né, desculpas
pelas falhas que eu cometi, a gente sempre tem espaço para melhorar. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, o feedback de vocês é importante. Sempre que a gente fala da ouvidoria, dá a impressão de que é ouvidoria só para elogiar. Verdade, né? verdade. Então, a ouvidoria para criticar, desde que seja uma crítica construtiva, ela também é bem-vinda. Não, eu quero fazer uma crítica destrutiva também. Ok, é a sua cabeça, é o seu sentimento, se é esse o seu sentimento, então a gente vai ver onde foi que nós erramos, né, e vamos procurar corrigir, vamos procurar melhorar. Tá? Por isso que é importante essa manifestação de vocês. Mas como a Sueli disse muito bem, ninguém tem obrigação nenhuma. Tá? Não estou aqui pedindo elogios, agradeço Exato. muito os elogios, fico muito agradecido, tá? E quando eu falo que eu aprendo com vocês todos os dias, não é falsa modéstia, não, é porque eu aprendo mesmo, tá? Não sei tudo, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa, tá? Mas então não tem obrigação nenhuma de fazer ouvidoria e etc. Fique tranquilo. E se quiser fazer também para criticar, fica tranquilo, né? Vamos absorver e vamos acolher da mesma forma que acolheremos, né, ou acolheríamos se fosse um elogio, tá? Eu quero deixar aqui, então, meu muito obrigado a todos vocês, tá? Uma boa noite a todos, um bom descanso, tá certo? Suelen, obrigado pela Imagina, parceria, tá? Obrigado pelo apoio. Silvano, acho que a Pode falar, Simone Simone. quer só complementar. Pode falar. Eu quero complementar. Tem apostila? Não. Não, tá Não. ok. Eu tentei quase tudo, mas melhor. Mas obrigada, foi muito boa a aula, viu? Merece bom, elogio. Então. Obrigado. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite, viu? Bom descanso para todas vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau.